Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia, estamos de regresso para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou António Saraiva Lima e acompanho-me em estúdio a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 9 de abril, e neste episódio vamos discutir a guerra tarifária lançada ao mundo inteiro pela administração Trump dos Estados Unidos e vamos ainda olhar para as últimas novidades sobre o programa nuclear iraniano e a guerra na Ucrânia. Começamos então pelas tarifas. Num evento a que chamou Dia da Libertação, Donald Trump anunciou na semana passada a aplicação de taxas alfandegárias globais recíprocas, com um mínimo de 10% e por aí fora. Disse que se destinavam a responder aos parceiros comerciais que, segundo o presidente dos Estados Unidos, pilham e violam a economia americana há décadas. O anúncio provocou o caos nas bolsas em todo o mundo, incluindo em Wall Street. Teme-se uma recessão a nível mundial. Alguns países como a China retaliaram, outros não quiseram irritar o monstro americano e anunciaram que não vão responder, mas a grande maioria está ainda assim a avaliar os próximos passos. Carlos, eu pergunto-lhe de forma muito direta se Trump atirou ou não o mundo para uma guerra comercial e se sim ou se não, o que é que ele pretende com esta dita libertação? Há aqui um padrão desde o princípio, não só um método de crise. O Presidente dos Estados Unidos está constantemente a criar situações de crise, tem a iniciativa estratégica para, passo a passo, ir destruindo o sistema internacional, a ordem internacional que os Estados Unidos criaram a seguir à Segunda Guerra Mundial, neste caso o modelo de globalização que de certa maneira tem a sua origem na decisão do presidente Nixon em 1971 de separar o dólar do ouro, que alguns consideram ser o ponto de partida da globalização como nós a conhecemos. A globalização terminou, talvez já tivesse terminado, mas o fim da globalização agora é oficial com o decreto das tarifas, é mais um pilar da ordem americana que é deitada abaixo, e para aqueles que ainda possam ter dúvidas sobre qual é que é o sentido da estratégia norte-americana, esta confirmação é importante, com certeza. Não é apenas no domínio da defesa, não é apenas no domínio da segurança, não é apenas a própria concepção de uma ordem multilateral com uma vocação para ordenar o conjunto das relações entre os Estados à escala global, agora é também o modelo americano da globalização que é posto em causa e, eventualmente, mesmo a própria posição do dólar como moeda de referência internacional, que corre o risco de ser posta em causa. Há uma coerência, uns dirão coerência na loucura, há coerência na estratégia de destruição da ordem internacional americana por parte do presidente Donald Trump, a mesma ordem internacional que Marco Rubio reconheceu no seu testemunho perante o Congresso como obsoleta, e usada contra os Estados Unidos, o que os obriga a criar uma nova ordem. Os contornos, os esboços, os alinhamentos dessa futura ordem, com toda a probabilidade, vão começar a esboçar-se nas próprias respostas que os Estados, que os parceiros económicos dos Estados Unidos, Estados ou, no nosso caso, a União Europeia, conseguirem dar
nos próximos dias e nas próximas semanas. Há alguns marcos que já estão bem definidos. A Rússia está fora do jogo, a pretexto de que já tem sanções e, portanto, não se vai mexer nesse quadro. Não é um parceiro económico importante dos Estados Unidos. A China foi provocada de caras. Sim, eu tinha uma pergunta sobre a China para lhe fazer mais direto, que é a República Popular da China respondeu rapidamente, em menos de 48 horas. E previsivelmente. Igualou os 34% aplicados pelos Estados Unidos aos seus produtos, travou também a venda da rede social TikTok. O Trump voltou a responder, anunciando tarifas de 104%. O que eu lhe perguntava é como é que olha para esta postura chinesa e o que é que ela nos diz sobre o futuro a curto e médio prazo da competição geopolítica com os Estados Unidos. Mais uma vez, a resposta da China, a iniciativa do Presidente dos Estados Unidos e a resposta previsível da China confirmam esse eixo central na competição internacional entre as duas superpotências. A resposta da China é, para todos os que conhecem a China, inteiramente previsível. O secretário-geral do Partido Comunista da China não pode senão responder taco a taco ao presidente dos Estados Unidos. É uma questão de sobrevivência política. É não conhecer um regime comunista, pensar que podia ser de outra maneira. As análises dividem-se. Será que o presidente dos Estados Unidos tem a menor ideia do que é o regime comunista chinês ou não? Eu julgo que, claro que sim, claro que sabe que a resposta seria uma resposta taco a taco. Apesar de tudo, nós não estamos a falar do primeiro mandato do presidente, não estamos a falar do segundo mandato e estamos a falar de uma estratégia que é uma estratégia calibrada, pensada, calendarizada e que tem tanto mais efeito por ser tão bem programado. Teresa, o Sérgio Aníbal, jornalista da secção de Economia aqui do Público e especialista em macroeconomia, ele descrevia estes planos num artigo recente como uma experiência económica. E o texto do Sérgio dizia o seguinte: a experiência radical que Donald Trump decidiu pôr em marcha, usando as economias de todo o planeta como cobaias e as tarifas como ingrediente central, está a ameaçar não só revolucionar o sistema económico internacional liderado pelos Estados Unidos há várias décadas, como a lançar no curto prazo a economia mundial para uma recessão, com uma das vítimas mais prováveis a ser a própria economia americana. O que eu lhe pergunto é se, confirmando-se os efeitos nocivos destas tarifas para as empresas e para os consumidores americanos, e sabendo de Trump que a vitória de Kamala Harris nas últimas eleições pode ter sido decidida em grande medida pela forma como muitos eleitores avaliaram o que tinham ou o que não tinham nos seus bolsos, em que é que esta experiência pode ajudar Trump? Não sei até que ponto há um debate neste momento entre os analistas americanos sobre qual é o nível de queda das bolsas ou o nível de queda da popularidade de Trump interna que o pode fazer alterar a sua política tarifária em relação ao resto do mundo. Nós não sabemos, não temos resposta para isso. Sabemos que a Pew, a empresa de sondagens norte-americana, publicou uma sondagem na terça-feira, ontem, embora ainda não tivesse as últimas medidas, por exemplo, quanto à China, que Trump ameaçou e já pôs em prática, e que uma maioria de americanos achava mal a aplicação de tarifas à China, exatamente à China. E no global achavam mal a aplicação de tarifas em geral. Portanto, há aqui estes dois fatores e há um outro fator fundamental que é os CEOs de grandes empresas, sobretudo de grandes fundos de investimento apoiantes de Trump na campanha, para não falar de Elon Musk, que está completamente de cabeça perdida, estão a criticar
publicamente a política de Trump. O CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, estava numa conferência com empresários e dizia: estamos a entrar num inverno nuclear económico auto-infligido, exatamente no momento em que eu estou a falar. Portanto, há uma consciência de que muita coisa está em jogo, quer da opinião pública, quer dos empresários americanos, mas há também, sobretudo na base MAGA do Partido Republicano e em algumas zonas do país que foram mais afetadas pela globalização, com a deslocalização de empresas, com a perda de empregos no setor industrial, que olha para a globalização como um mal, que vê a sua vida prejudicada pela globalização e pelo comércio aberto, pela deslocalização das empresas, e que tende a apoiar este tipo de medidas que o Presidente está a tomar. É curioso que nas análises, como o Carlos estava a dizer, nas análises da imprensa comunista de Pequim sobre a reação chinesa e o que é que deve ser feito, mesmo assente na ideia de que vai ser olho por olho, dente por dente, que é a política de Xi neste momento, pelas razões que o Carlos já disse. É curioso que nessas análises a China considera que a reação interna americana, a própria reação da população americana e dos empresários americanos, vai travar Donald Trump. Eu não tenho bem a certeza. Deixa-me só recordar um facto que ontem, quando estava a ler várias coisas sobre esta questão publicadas nos Estados Unidos, deparei-me com a seguinte informação que eu acho que ajuda a explicar o que se está a fazer. Em 1987, quando o Japão estava num boom económico impressionante, vendia tudo e mais alguma coisa para os Estados Unidos, dos Walkmans, que já ninguém sabe, tu não deves saber, já ninguém sabe o que é que a gente andava no ouvido para ouvir música, até aos automóveis, e que depois, com esse dinheiro, comprava Manhattan inteiro, mais os estúdios de Los Angeles, de Hollywood. O Trump comprou por $100 mil uma página inteira do New York Times e do Boston Globe para publicar um anúncio que dizia: o Japão e outros países estão permanentemente a tirar vantagem dos Estados Unidos, vendem-nos tudo o que querem, vêm cá tudo o que querem, e nós ainda por cima temos de lhe pagar a defesa. É exatamente a mesma coisa que hoje Trump diz na Casa Branca, e continuava no anúncio: perdemos indústria para o Japão e para outros países. Aqui a minha dúvida é se esse tipo de prémios que Donald Trump diz que os Estados Unidos vão receber, se implementando este tipo de medidas, ou seja, o crédito das indústrias, a minha dúvida é se isto se vai verificar ainda durante o mandato dele, não é? Eu não sei se vai, bocado mais a longo prazo, não sei se vai verificar no mandato dele ou se vai verificar em algum mandato. Certo. Porque, efetivamente, não há economista prémio Nobel ou sem ser prémio Nobel que analise, ou mesmo os grandes empresários que analisem esta situação e digam que isto vai
por exemplo, fazer aquilo que Scott Bessent, o secretário do Tesouro, que devia saber mais alguma coisa que Trump, porque estava ligado a fundos de investimento e a grandes negócios antes de ir para o governo, numa entrevista à Fox dizia que o objetivo desta política era devolver aos Estados Unidos a indústria que perdeu. Não sei que tipo de indústria é que ele está a pensar, nem se os Nikes e os iPhones vão passar a ser fabricados nos Estados Unidos porque passavam a custar 4 vezes mais. Claro. Não sei que tipo de indústria, mas Bessent foi ao ponto de dizer que os funcionários públicos do Estado Federal que foram despedidos por Musk, porque estavam a mais, eram burocracia a mais, vão encontrar empregos nas novas indústrias. Quer dizer, como se um tipo do Departamento da Saúde ou da Educação pudesse ir trabalhar para montar um iPhone. E quando a jornalista o rebateu dizendo que isto lhe parecia insensato, ele disse não, porque as indústrias vão ser todas de inteligência artificial. Portanto, eles vivem num mundo que não existe e isso vai ter repercussões. O problema é que a economia americana tem força suficiente ainda hoje para causar uma profunda disrupção a nível internacional, e mais do que isso. E é essa a incongruência total desta política. Por exemplo, olhando para a Ásia, grandes produtores de mercadoria, grandes exportadores para os Estados Unidos, aliás, o Laos, o Camboja, a Tailândia, o Vietnã exportam, são grandes economias exportadoras. São as economias que vão ser mais afetadas por estas tarifas. São as economias com taxas maiores, de alfandegárias maiores, e que vão ser mais afetadas, e essas economias desses países são aliados potenciais ou reais da América para conter a China. Qual é a lógica desta política? Só é uma. O poder é que conta. Os americanos têm o poder, utilizam-lhe criando medo, criando intimidação, criando extorsão, porque lhe acham, quanto a mim, erradamente, que o mundo vai ajoelhar-se aos pés de Trump e beijar-lhe a mão para conseguir qualquer coisa. Carlos, deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta sobre o Partido Republicano, porque nós ouvimos, já começamos a ver alguma resistência dentro do Partido Republicano a este plano. O senador Ted Cruz, por exemplo, apoiante do presidente, disse que os republicanos arriscam um banho de sangue político nas eleições intercalares de 2026. Também ouvimos jornalistas, analistas económicos na imprensa conservadora americana alertarem para as consequências de uma recessão. O que eu pergunto é, vai ser preciso esperarmos por essas midterms de 2026 para medirmos o grau de lealdade do Partido Republicano a Trump, ou se este tipo de alertas já nos dizia alguma coisa sobre este desconforto? É cedo para tirar todas essas conclusões que se querem tirar sobre a opinião pública, o Partido Republicano, as elites económicas e financeiras. Obviamente que as elites do establishment económico e financeiro estão apavoradas não apenas com a mudança que muitos consideram inevitável, nomeadamente da arquitetura institucional do comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio está paralisada há anos desde que a China passou a ter uma posição forte dentro da OMC, mas estão obviamente apavorados com o ritmo e também com os argumentos e com a maneira, com o método da crise, no fundo, que o Presidente dos Estados Unidos está a usar. Mas é importante, a certa altura, nós definirmos justamente critérios de avaliação desta política. Há um critério de avaliação estratégico que é relevante nas relações, designadamente com
a Ásia, nas vésperas do anúncio das tarifas, a China, o Japão e a Coreia do Sul reuniram-se a um nível elevado e declararam que tencionavam coordenar. A resposta. Ninguém sabe o que quer dizer coordenar. Agora já sabemos. A China responde taco a taco, é um par dos Estados Unidos, é o rival dos Estados Unidos, é o inimigo dos Estados Unidos. A Coreia do Sul vai a caminho de Washington para negociar. O Japão vai a caminho de Washington para negociar. Portanto, a coordenação... Não existe. A coordenação, já sabemos o que quer dizer coordenação neste caso. Ainda não sabemos o que quer dizer coordenação no caso da União Europeia, mas estamos interessados em saber rapidamente o que é. E há também que avaliar esta política, não a médio prazo, mas nos próximos dias e nas próximas semanas, em função de critérios que nós consideremos critérios objetivos. O presidente do Conselho Económico dos Estados Unidos, que é apresentado como sendo vagamente moderado e realista, diz que o objetivo é uma desvalorização de 20% do dólar. Nós não sabemos como é que o sistema financeiro e mesmo o comércio internacional funciona sem uma moeda de referência forte. Mas aqui há um critério objetivo. Isto é uma estratégia. É uma estratégia coerente com o retraimento estratégico dos Estados Unidos, com a sua renúncia a comandar a política e a economia e as instituições multilaterais. Tudo isso pertence ao passado. Na nova ordem, os Estados Unidos querem ser a potência hegemónica de um espaço limitado e não dominar a globalização e as correntes de integração económica e financeira internacional. Isso acabou, já tinha acabado, o enterro foi feito com este decreto das tarifas. Teresa, eu li a sua newsletter e sei que a Teresa não está muito satisfeita com a forma como a guerra comercial não tem entrado na campanha eleitoral aqui em Portugal. Como é que se explica isso? Explica-se com esta terrível tendência que nos ficou incrustada nos genes desde o orgulhosamente sós do professor António de Oliveira Salazar, que é esta nossa incapacidade da nossa classe política e a nossa classe dirigente em geral, de olhar para nós como uma pequena economia aberta, democrática, aberta ao mundo, que joga à escola europeia e que através da Europa joga à escola mundial e que dessa maneira tem de olhar para o mundo como uma parte, e à Europa sobretudo, como uma parte fundamental para a defesa dos nossos interesses, do nosso modo de vida, no nosso bem-estar social. Nesta campanha, onde desde a JP Morgan até aos analistas europeus, até a Madame Lagarde do Banco Central Europeu, estão todos a dizer que a possibilidade de uma recessão à escala global na América e na Europa, sobretudo, é uma possibilidade, não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Quando a União Europeia enfrenta uma dupla mudança radical da sua vida, a mudança geopolítica, com a ruptura entre os dois lados do Atlântico e a ameaça russa, e agora uma ruptura geoeconómica, como é que aqui em Portugal os dois partidos que nos devem governar alternadamente consegue ter um raciocínio lógico e realista sobre aquilo que se está a passar? Parece-me de facto
algo de que só me faz lembrar o orgulhosamente Jorge Salazar e a incapacidade da nossa classe dirigente. Aqui, neste caso, no caso da ameaça russa, no caso da defesa, no caso da Ucrânia, embora agora tentem acompanhar um pouco o ritmo europeu, é de uma irresponsabilidade total. É isso que me preocupa. Lagarde está a rever as previsões para a União Europeia de crescimento, que já não eram magníficas e que vão ser piores. O chanceler, a candidato a chanceler Friedrich Merz disse logo que a questão das tarifas e da mudança geoeconómica tinham de estar no centro das negociações com o SPD para formar governo e de repente as negociações fecharam. Esta nova realidade ajudou com certeza os dois partidos a entenderem-se. Na Espanha o Partido Popular, bem ou mal, apoia as medidas do governo de Sánchez e aqui não vemos nenhum sinal de preocupação, de correção, de explicação daquilo que se está a passar no mundo e que é devastador. A situação concreta é ainda mais preocupante. Houve uma reunião dos ministros de Comércio da União Europeia na segunda-feira. Ela foi objeto de uma fuga maciça. Não é só nos Estados Unidos que há fugas maciças. Toda a reunião está transcrita no Twitter, agora é X. Estão as posições de todos os ministros de Comércio, mas não está a portuguesa. E nós temos a curiosidade de saber se Portugal estava, se não tem posição, ou se já está em campanha, estava em campanha. Ou se simplesmente há uma omissão contra Portugal. O mais provável é que não tenha havido uma tomada de posição portuguesa. Ela deve ter sido notada por alguém, porque o Ministro da Economia acaba de convocar as confederações empresariais para uma reunião, provavelmente que se realizará amanhã. Não sabemos se não devia ter sido convocada antes da reunião dos ministros do Comércio e se está a ser convocada ainda minimamente a tempo sobre este tema dos decretos tarifários. Portanto, não é apenas na campanha que se nota a ausência dos temas relevantes para a economia portuguesa, é mesmo uma dificuldade, um problema de decisão das próprias autoridades governamentais. Muito bem, vamos passar agora ao Irão. Trump revelou na segunda-feira que os Estados Unidos estariam em conversações diretas com o Irão sobre o seu programa nuclear. O governo iraniano desmentiu Trump, falou isso sim em negociações indiretas. No próximo sábado está prevista uma reunião mediada por Oman entre representantes americanos e iranianos. Em cima da mesa estará uma solução para um eventual novo acordo nuclear, isto depois de o próprio Trump ter rasgado o acordo de 2015 no seu primeiro mandato presidencial. O Irão garante que o desenvolvimento do seu programa nuclear é para fins civis, mas continua a produzir urânio enriquecido, que segundo os seus críticos e outras potências rivais no Médio Oriente, tem por fim a obtenção de uma bomba nuclear. Carlos, aquilo que Trump tem demonstrado até agora, quer em termos de estratégia negocial, quer em termos de cumprimento ou não de objetivos diplomáticos, deixou-me mais ou menos convencido que o Presidente pode ser bem sucedido nesta frente específica de política externa. É interessante notar, como estava a referir, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois do Presidente dos Estados Unidos ter declarado que as negociações, as conversações seriam diretas, publicou um artigo no Washington Post a dizer que não eram, que eram indiretas. Como no caso da Rússia e da Ucrânia. O paralelismo é absolutamente notável. Quer dizer que os Estados Unidos são mediadores entre a Rússia e a Ucrânia, que têm conversações indiretas para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo. Os Estados Unidos e o Irão, que aparentemente também são inimigos, está implícito na comparação, vão fazer conversações com a mediação do Oman, e portanto estão
ao mesmo nível, o Irão e os Estados Unidos, e os Estados Unidos certamente não podem negar este método das conversações indiretas porque o praticam eles próprios noutro teatro. É um tour de force do ponto de vista diplomático. Nós não sabemos como é que as partes se vão sentar à mesa no sábado, mas vamos certamente estar a olhar para ver se é o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano ou se é o Presidente dos Estados Unidos quem define qual é o quadro das conversações. Aquilo que o Presidente Trump definiu pela sua parte foi o contexto geral das conversações, independentemente de serem diretas ou indiretas, elas realizam-se à sombra de 2 esquadras de porta-aviões que estão concentradas não nos mares do sul da China, mas no oceano... Já há vários dias, não é? No Oceano Índico para, como é que é dizer, enquadrar as negociações e reforçar a posição dos Estados Unidos à mesa, direta ou indiretamente, das conversações diretas ou indiretas. Antes das conversações, como aliás aconteceu no caso da Rússia e da Ucrânia, o Presidente dos Estados Unidos chamou a Washington o Primeiro-Ministro israelita. E nós não sabemos se o Primeiro-Ministro israelita, tal como aconteceu ao Presidente ucraniano, não recebeu uma carta com as concessões que tem que fazer ao Irão. Porque aquilo que é claro, no padrão que existe até agora, é que o Presidente dos Estados Unidos quer pôr fim à guerra na Europa e pôr fim à guerra no Médio Oriente e que está disposto a pagar um preço alto aos seus adversários para garantir esse resultado. E nesse sentido o Irão, apesar dos seus proxies terem sido derrotados no Líbano e em Gaza por Israel, no Iêmen continuam ativos, o Irão parte numa posição interessante para as conversações de sábado. Vamos ver como é que se sentam à mesa. Teresa, olhando agora rapidamente para a Ucrânia, Zelensky confirmou ontem pela primeira vez a existência de tropas ucranianas na província russa de Belgorod, naquela que será a segunda operação terrestre em território inimigo. O objetivo desta segunda frente aparentemente é tentar forçar a Rússia, que praticamente já reconquistou a região de Kursk, a reposicionar as suas forças. A minha pergunta é, nós temos vindo a dizer muitas vezes que o Kremlin e Putin estão a tentar ganhar tempo para obter vantagens negociais, mas a Ucrânia não está parada à espera, está a fazer exatamente a mesma coisa. Não está de maneira nenhuma parada à espera. Eu ouvi com alguma atenção aqui ontem, há 2 ou 3 dias, as audições no Congresso norte-americano, na Comissão de Defesa de vários generais americanos, e todos eles foram unânimes em dizer que a Ucrânia está muito, 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 muito longe de estar numa situação aflitiva em que tem de ceder e tudo a mais alguma coisa, consegue resistir, que conseguiu travar as últimas ofensivas russas e que, digamos, o somatório da sua enorme capacidade de produção de armamento, ela própria, em que deu um salto brutal com o apoio de algumas empresas europeias. Uma posição da Europa em termos de apoio militar muito mais proativa, porque deixou de estar à espera de seguir as orientações americanas como estava no tempo de Biden. Um grupo de trabalho, um grupo de coordenação da NATO em Wiesbaden, na Alemanha, que continua muito ativo a coordenar o apoio europeu à Ucrânia. De alguma maneira, a permanente tentativa de Putin de empatar as negociações, um dia irritará, suponho eu, o próprio Presidente Trump, que não gosta que lhe façam frente. Tudo isso coloca outra vez a Ucrânia numa posição mais favorável a negociações, segundo a
a lógica que Zelensky defende e que a Europa também defende, negociar em posição de força. Portanto, só queria acrescentar um dado: a queda bruta do preço do petróleo, que já desceu abaixo dos $50 por barril, é uma quebra brutal no financiamento da guerra para a Rússia. Portanto, nada neste momento parece muito animador, a não ser a vontade que Trump não conseguirá parar de Putin continuar esta guerra de desgaste contra a Ucrânia, contra a Europa e contra o Ocidente. Carlos, eu queria fazer aqui uma pergunta em relação... Porque o presidente ucraniano também revelou que foram capturados 2 alegados cidadãos chineses que estariam a lutar nas fileiras do exército russo na linha da frente na região do Donbass. A China negou esta quarta-feira que os seus cidadãos estejam a participar de forma organizada na guerra. O que eu lhe pergunto é... Confirmando-se esta possibilidade, isto muda a natureza do conflito ou a China arranjará a forma de manter a sua postura de neutralidade? Ou se quisermos, de apoio indireto ou tácito à invasão russa da Ucrânia? Parece-me que a Ucrânia cometeu um erro em valorizar esta questão. Deixa-me acrescentar que o Zelensky diz que tem informações de que há muitos mais, que poderá haver muitos mais chineses a lutar. Há combatentes de todas as nacionalidades a combater dos dois lados da guerra entre a Rússia e a Ucrânia desde 2022. E certamente, se há combatentes de todas as nacionalidades, as mais exóticas, haverá com certeza também chineses. Mas são combatentes, não são soldados chineses, e muito menos são unidades constituídas do Exército Popular de Libertação. Eu julgo entender por que razão é que a Ucrânia está a valorizar este episódio. Eu acho que faz mal em seguir essa linha e tenho a certeza que a República Popular da China não tem soldados, não tem unidades constituídas do Exército Popular de Libertação a combater ao lado do exército russo. E o presidente Zelensky também tem a certeza disso. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado aos dois pela vossa análise e pela vossa companhia. E claro, muito obrigado também a quem nos ouve aí desse lado. Não se esqueça de subscrever e de avaliar o podcast Diplomatas. Deixe também o seu comentário nas várias plataformas onde o programa é publicado. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio de análise da atualidade política internacional. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.